Meus amados amigos, irmãs e irmãos em Cristo, é com grande alegria que estou aqui mais uma vez para levar a palavra de Jesus ao seu coração. Nesses tempos difíceis, é extremamente importante alimentarmos o nosso coração com algo que vem de Deus. As notícias que mais circulam nos meios de comunicações nestes dias são notícias nada animadoras, são notícias de caos. Falam muito sobre mortes, milhões de pessoas contaminadas pelo mundo pelo Covid-19. São notícias que afligem a alma das pessoas. Se alimentarmos nossos corações com estas notícias, elas causarão um mal-estar dentro de nós e elas podem levar as pessoas a terem crises emocionais e até ficarem doentes. Em tempos de tantas notícias ruins, é importante alimentarmos o nosso coração com aquilo que edifica, aquilo que traz paz, aquilo que vem de Deus, aquilo que Jesus, somente Ele pode nos dar. Porque Jesus é aquele que nos traz palavras de vida, palavras que vão fazer com que possamos caminhar em paz neste mundo. Então, neste momento, eu quero trazer esta palavra de Jesus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é a pergunta mais importante do mundo. A pergunta mais importante do mundo. Você deve estar pensando, qual será, então, a pergunta mais importante do mundo? Nós vamos falar sobre ela, esta pergunta que considero a mais importante do mundo. Ela foi feita há 1990 anos atrás. Quem fez a pergunta foi um jovem que não sabemos o nome dele, mas nós temos informações nos relatos bíblicos que era um homem religioso, era um homem muito rico. Essa pergunta ele dirige a Jesus Cristo, nosso Senhor. É quando Jesus estava ali no início de seu ministério, lá na Palestina. E essa pergunta foi de tamanha importância que ela está registrada em 3 evangelhos. Nos evangelhos de Mateus, no capítulo 19, verso 16, no evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 17, e também está registrada no evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18. Na mensagem de hoje, vamos utilizar a passagem bíblica registrada por Marcos. Ela está registrada no capítulo 10 e nós vamos fazer a leitura a partir do verso 17. Então vejam bem o que diz o texto. E pondo-se Jesus a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu.
e vem, toma a cruz e segue. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo entre si: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amém. Glórias a Deus. Meus amados e minhas amadas irmãs em Cristo, esta passagem bíblica no livro de Marcos, ele destaca este rapaz tendo uma atitude de correr ao encontro de Jesus. Ele destaca ainda que este jovem se ajoelha diante de Jesus, antes de fazer aquela pergunta que considero a mais importante do mundo: o que farei para herdar a vida eterna? O ato deste homem de correr ao encontro de Jesus, de ajoelhar-se diante dele, é um ato que merece a nossa atenção. Esse homem era rico, muito rico. Nos relatos de Mateus e Marcos, diz que ele era possuidor de muitas riquezas. Lucas diz que ele era um homem muito importante. Este homem, sendo rico, sendo um homem muito importante, ele tinha convívio com as pessoas da alta sociedade. Ele tinha condições de trajar as melhores roupas. Ele tinha acesso às melhores coisas da época. Era um homem da alta sociedade. O nível das pessoas com que ele se relacionava era diferente das pessoas que Jesus se relacionava no dia a dia anunciando a palavra. Mas este homem, ele corre ao encontro de Jesus. E ele então se ajoelha diante de alguém que se portava de uma forma humilde. Mas esse homem, então, com toda a sua riqueza, o patamar de vida que ele vivia, ele então corre ao encontro de Jesus, ele deixa de lado a sua riqueza, o seu prestígio, o relacionamento que ele tinha com pessoas que julgavam ser mais importantes. Ele então fez algo notável. Ele não foi como Nicodemos, que procura Jesus durante a noite para que as pessoas não pudessem vê-lo, mas ele vai durante o dia, não se importou que as pessoas pudessem ver ele correndo e encontrando Jesus e ajoelhando diante de Jesus. Então, esta atitude deste homem é uma atitude, inclusive, que todos nós devemos ter, de correr ao encontro de Jesus e de prostrar-se aos seus pés. Deus espera de que nós façamos desta maneira. Este rapaz fez porque ele queria herdar a vida eterna, ele queria fazer aquilo que era correto para herdar a vida eterna. E diante da atitude deste moço, Jesus então procura, de uma certa forma, ajudar ele naquilo que ele estava buscando. Jesus vê que ele é um jovem que se humilhou diante dele, um jovem que queria salvação, inclusive um jovem diferente de um outro personagem que está no livro de Lucas, no capítulo 10, verso 25, e lá se trata de um doutor da lei, que também faz uma pergunta semelhante para Jesus. Ele também perguntou: o que devo fazer para obter a vida eterna? E aquele doutor da lei, ele não se prostra diante de Jesus, ele não se humilha diante de Jesus. Ele queria, na verdade, submeter Jesus à prova.
E foi nesta ocasião que Jesus então conta a parábola do bom samaritano, mostrando que era necessário, além de amar a Deus, também era necessário amar ao próximo. Na fala de Jesus, como aquele doutor da lei, Jesus concluiu dizendo que ele deveria ir e fazer o mesmo que o samaritano fez quando cuidou das feridas daquele homem que foi vítima de assalto e que foi espancado. Jesus estava mostrando que não era necessário, ou que não bastava ser religioso. Ele precisava ter amor pelo próximo. Agora, no caso deste moço, desse jovem rico, o comportamento dele diante de Jesus foi diferente. Ele começa com um comportamento tão extraordinário, de se prostrar aos pés de Jesus. Daí ele faz uma pergunta maravilhosa: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Daí aquilo tocou no coração de Jesus. Jesus, então, atendendo ao anseio deste jovem, Jesus faz uma pergunta para ele. E a pergunta é: tu sabes os mandamentos? E a resposta desse jovem vai além do saber os mandamentos. De acordo com a Bíblia Nova Versão Internacional, ele responde: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Vejam, meus amados, ele não apenas sabia os mandamentos, mas também obedecia. Ele atendia a uma atitude que Deus espera de todos nós, que é de obedecer a ele. Mas Jesus, olhando para este jovem, diz a palavra que ele o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Me chama a atenção esta fala de Jesus: falta-te uma coisa. Será que falta alguma coisa em nós também? Ou será que faltam muitas coisas? Você está preocupado ou preocupada com a vida eterna, como aquele moço quando chega a Jesus e faz a pergunta que deveria fazer para herdar a vida eterna? E você tem corrido ao encontro de Jesus? E você tem se prostrado diante dele? Você tem perguntado para Jesus: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Esta é a maior e mais importante pergunta que alguém possa fazer. Mas, meus amados, não basta fazer a pergunta. É preciso dar ouvidos à resposta dada por Jesus. É preciso atender aquilo que falta. É preciso olhar aquilo que Jesus está apontando e seguir. Jesus dá uma oportunidade de ouro para aquele jovem. E veja o que Jesus diz: vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Vender tudo é se libertar da avareza, é se libertar das coisas que prendem, que escravizam, que impedem as pessoas de seguirem a Jesus. Jesus sabia que as riquezas daquele jovem era um empecilho para ele seguir. O coração dele estava em suas riquezas, nas suas posses, naquilo que ele possuía. Jesus diz em sua palavra, registrada em Mateus capítulo 6, verso 24, que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não há como servir a Deus e as riquezas. Jesus, sabendo disso e querendo ajudar aquele jovem, buscando facilitar a sua caminhada para obter a salvação, Jesus diz para ele: venda seus bens e distribua o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu. Meus amados, Deus abençoa aqueles que ajudam os pobres. Em Provérbios capítulo 19, verso 17, ali a palavra diz que quem ajuda os pobres empresta a Deus e ele pagará o empréstimo com juros. Então, esta proposta de Jesus, para que ele deixasse
né, os seus bens, né, e distribuísse aos pobres, aquilo que o prendia, ele, além de ter agora uma facilidade para seguir a Jesus, ele iria abençoar os pobres, Deus ia abençoar a vida deles, e Jesus disse, olha, você vai ter um tesouro nos céus. E tesouro nos céus, meus amados, não são como tesouros na terra, eles nunca se acabam. Mateus capítulo 6, verso 20, Jesus diz, juntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, nem onde os ladrões roubam e nem minam. É lá que nós devemos juntar os tesouros, e não ajuntar os tesouros aqui na terra. Mas para ajuntar tesouros no céu, eu preciso me desprender das coisas terrenas. E Jesus foi muito claro quanto a isso, quando ele diz, vem, toma a cruz. Trocar riquezas por cruz não é uma boa proposta aos olhos humanos. Você quer trocar seu conforto por cruz? Você quer trocar sua posição por cruz? Você quer trocar suas posses por cruz? Eu vou falar de algo ainda mais simples. Muitas pessoas não trocariam seu celular pela cruz. E sabe por que estou dizendo isso? O celular tem se tornado perdição na mão de muitas pessoas. Talvez se Jesus caminhasse pelos campos e desertos, muitas pessoas não seguiriam Jesus em nossos dias, porque lá no deserto ou nos campos não teria o sinal da torre do celular para que as pessoas pudessem acessar. Outro fato do celular esgotar, né, a bateria e não poderem recarregar lá naqueles lugares. O celular é um item tão simples, mas muitos deixam de seguir Jesus por conta deste pequeno aparelho. Alguns não conseguem nem ficar sem eles, sem acessar, deixar de acessar eles dentro da igreja na hora dos cultos, para ver que é uma coisa tão pequena, mas que roubam a prioridade que é estar na presença de Jesus. Então, seguir a Jesus é negar-se a si mesmo, é tomar a cruz de cada dia e não se prender nas coisas deste mundo. Se aquele moço tivesse aceitado a proposta de Jesus, ele poderia ter uma história brilhante na sua trajetória de vida. E Jesus vê suas qualidades. Daí Marcos registra no capítulo 10, verso 21, que Jesus, olhando para ele, o amou. Este amor de Jesus para com ele, conforme o texto original no grego, se refere ao amor ágape, que é o amor incondicional. Então, Jesus não estava interessado nas suas riquezas. Jesus não estava interessado no que ele pudesse fazer para ajudar Jesus no seu ministério. Jesus estava ali demonstrando um amor de alguém que queria que aquele jovem tivesse a possibilidade de ter uma vida vitoriosa neste mundo e também uma vida vitoriosa no céu, se desprendendo dos bens materiais. Saiba que Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, ele tem um projeto maravilhoso para a sua vida aqui na terra e um projeto maravilhoso também no céu. Mas é necessário escutar a voz de Jesus. Escute a voz de Jesus. E o que Jesus disse para aquele jovem, logo após aquela conversa, Jesus disse, segue-me, segue-me. Você quer seguir Jesus? Talvez você precise desprender de coisas materiais. Você quer tomar, então, uma decisão de pegar a cruz e seguir a Jesus? Você quer negar-se a si mesmo? Talvez o que prende você não são riquezas, não são bens materiais, mas pode ser o orgulho, pode ser o egoísmo, pode ser falta de perdão, pode ser mentira, pode ser outros pecados, outras atitudes, que contraria a vontade de Deus. Mas Jesus está dizendo, vem e segue-me, e terás um tesouro no céu. Aquele jovem voltou triste, porque escolheu ficar com as riquezas. E você vai fazer qual escolha? Aquele jovem, ele teve a oportunidade de escolher Jesus,
quem sabe de se tornar um apóstolo de Jesus, talvez até substituir o Judas lá na frente quando ele se perdeu. Mas aquele rapaz, ele escolheu ficar com as riquezas. E escolher ficar com as riquezas pode ser uma tragédia na vida das pessoas, porque ter riquezas, as pessoas também, muitas vezes, não querem atender os necessitados, mesmo podendo atender, mas ele não quer porque o Deus dele é o dinheiro. Eu, um dia, ouvindo a pregação de um dos maiores pregadores, ou maior pregador do século passado, Billy Graham, aquele homem usado por Deus, e tendo pregado por todo lado, por todo mundo, e me lembro de uma pregação onde ele fala sobre o sepultamento de uma pessoa lá na Europa, que era uma pessoa muito rica, possuía muitas fazendas, muitos prédios, era dono de muitas riquezas. E ele diz na sua pregação que durante o cortejo fúnebre havia então muitos carros, não sei se dezenas ou centenas de carros seguindo aquele cortejo fúnebre, aonde estava levando o caixão, com aquele homem morto ali dentro para o sepultamento. E Billy Graham, ele estava destacando que ele não viu caminhões levando o rebanho que aquele homem possuía na fazenda. Ele não viu pessoas transportando todos os carros que ele tinha para levar lá no cemitério onde ele seria sepultado. Ele não viu pessoas carregando prédios para levar também lá para a sepultura. E ele estava dizendo na pregação, que todas aquelas coisas iriam permanecer e alguém ia ficar com aquilo. Então, meus amados, aquilo que nós possuímos neste mundo, quando nós morrermos, elas vão ficar por aqui. Mas se nós seguirmos aquilo que Jesus disse de ajuntarmos tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome e onde os ladrões não minam e nem roubam, esses tesouros eles vão permanecer eternamente nos céus e nós vamos usufruir das bênçãos que Deus tem planejado para nós no mundo vindouro. Mas nós devemos carregar em nosso coração aquela pergunta que o jovem fez para Jesus, mas ele fez ali com uma certa humildade, embora no final ele tenha sido vencido pelas riquezas. Nós devemos fazer essa pergunta para Jesus todos os dias. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E quando nós estivermos tomando qualquer atitude na nossa caminhada, nós devemos então pensar, será que estas atitudes estão nos levando à vida eterna com Jesus? Ou será que estas atitudes estão nos levando à vida eterna no inferno, aonde nós vamos sofrer o castigo? Meus amados, Jesus está dizendo, vem, segue-me. Nós precisamos seguir a Jesus. Não há um outro caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, meu irmão. Não existe uma outra estrada. Há pessoas dizendo que determinadas religiões são aquelas que levam as pessoas até Jesus e que garantem a salvação a elas. E é incrível que algumas delas foram fundadas há menos de 100 anos, ou talvez menos de 120 anos, e eles carregam esta bandeira dizendo que é necessário pertencer àquela ordem religiosa para que as pessoas possam ser salvas. Mas Jesus já havia dito há quase 2000 anos atrás, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E eu, então, olhando para esta palavra de Jesus, eu procuro, então, seguir este que é o caminho, este que é a verdade, este que é a vida. Eu já fiz a minha escolha de seguir a Jesus. Eu já fiz a escolha de tomar a cruz de cada dia. Eu já fiz a escolha da renúncia. E você já fez esta escolha? Você já teve essa decisão na sua vida? Se você não teve essa decisão, você precisa ter para que você tenha a sua salvação garantida por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero orar nesta hora
para que Deus lhe ajude a fazer as escolhas certas neste mundo. Que Deus lhe ajude a desprender-se de alguma coisa que possa estar impedindo você de seguir a Jesus. Porque eu sei que isso vai fazer a diferença na sua vida quando você abandona coisas que te prendem e toma a decisão de seguir a Jesus. Que Deus, então, possa, sim, abençoar a sua vida nessa direção que a palavra apontou. E eu vou orar para que você consiga atender a esta palavra de Jesus. Seu Deus e Pai soberano, eu te agradeço, meu Deus, mais uma vez, por me permitir transmitir a tua palavra a estas pessoas que me ouvem, ó Deus, e que ouvirão em várias partes do mundo. Que esta palavra, ó Deus, possa entrar no coração destas pessoas e que elas possam refletir sobre a importância de seguir a Cristo e de saber aquilo que é necessário fazer para ser salvos. Ó Deus, o Senhor tem dado o esclarecimento na tua palavra. Ajude as pessoas a lerem a tua palavra. Ajude, ó Deus, as pessoas não apenas lerem, mas meditarem. Ó Deus, compreender o que a tua palavra diz. E ajude, ó Deus, eles caminharem firmes com o Senhor, renunciando a este mundo e estas coisas deste mundo. E que eles possam perseverar até o fim. Pois, como diz o teu Filho Jesus Cristo, aquele que perseverar até o fim será salvo. Que sejam, Deus, todos salvos, que sejam, Deus, agraciados por esta bênção maravilhosa que o Senhor nos deu através do teu Filho Jesus Cristo. Eu peço a Deus assim que o Senhor o abençoe a todos e proteja, Deus, a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. E eu peço, para você que tem ouvido essas mensagens, compartilhe estas mensagens com outras pessoas. Você pode ser um pregador também da palavra quando você transmite uma palavra que Jesus entregou para alguém e que chegou ao seu coração e você compartilha com alguém. É como Jesus disse, de graça recebestes, de graça dai. Então passe essa palavra para frente e eu tenho certeza que pessoas vão ser abençoadas por elas, porque são palavras de vida, são palavras de Jesus. As palavras de vida são as palavras de Jesus. Que Deus abençoe, um grande abraço a todos e em breve nós voltamos com mais uma palavra de vida para o seu coração. Fique com Jesus. Eu quero deixar 2 recomendações de mensagem para você assistir. Vai aparecer aqui no lado de cima, do lado direito da sua tela. A primeira delas é pandemia, vírus ou ação divina. Daí a segunda vai aparecer um pouco abaixo, tratando a ansiedade em tempos de crise.